A porta da casa se abriu com um rangido que ecoou na entrada vazia, e lá estava ele, com uma mala em uma mão e uma sacola cheia de presentes na outra. O que você está fazendo aqui? A voz não era da minha mãe nem do meu pai. Era grave, mas tranquila. Quando levantei os olhos, encontrei uns olhos familiares, mas diferentes. Era meu irmão, só que não era o mesmo. Durante 2 anos de ausência, eu lembrava como um garoto desajeitado, sempre de moletom, com os ombros caídos e o cabelo bagunçado. Mas agora, diante de mim, estava alguém completamente diferente, alto, com uma postura que irradiava confiança, vestindo uma camisa justa que destacava seus ombros, e por trás de um sorriso irreverente, parecia se divertir com o impacto que sabia estar causando. Não pude evitar dar uma risada nervosa para tentar disfarçar minha surpresa. Quem é você e o que fez com meu irmão? Perguntei, tentando retomar o controle das minhas emoções. Ele apenas levantou uma sobrancelha e estendeu a mão para pegar minha mala. Te avisei que tinha mudado, disse ele, enquanto me guiava para dentro. O resto da família apareceu logo depois, com abraços, risadas e perguntas intermináveis. Minha mãe não parava de falar sobre como meu irmão tinha crescido, como se eu não estivesse vendo isso com meus próprios olhos. Meu pai, como sempre, apenas sorriu orgulhoso enquanto servia um copo de vinho. Mas, mesmo assim, havia algo no ar, uma presença que eu sentia, mesmo quando ele não estava na mesma sala. Naquela noite, depois do jantar, procurei abrigo no meu antigo quarto, buscando um pouco de paz após um dia sobrecarregado. Tudo estava como eu havia deixado, os cartazes nas paredes, os livros desordenados na estante, até uma velha lâmpada que não tinha mudado em anos. Me joguei na cama, fechei os olhos e tentei processar as emoções conflitantes que estavam me invadindo. Foi então que ouvi uma batida suave na porta, que me fez abrir os olhos. Posso entrar? Perguntou ele do outro lado. Assenti, antes de me dar conta de que ele não podia me ver. Claro, disse, sentando-me na beira da cama. Ele entrou com a mesma confiança de antes, mas agora sua expressão estava mais séria. Ele trouxe 2 xícaras de chá, uma para cada um, e se sentou na cadeira à minha frente. Por alguns segundos, nenhum de nós falou, e o silêncio parecia preencher o ambiente de maneira quase palpável. Finalmente, ele quebrou o silêncio. É estranho te ver aqui de novo, disse, olhando para a xícara nas mãos. Eu sei. Também é estranho para mim. Tudo parece igual, mas ao mesmo tempo não é. Ele levantou o olhar, e nossos olhos se encontraram. Havia algo ali, uma faísca que eu não havia notado antes. Igual, mas diferente, como nós dois. Minhas palavras ficaram presas na garganta. Não sabia se deveria responder ou mudar de assunto, mas antes que eu pudesse decidir, ele se levantou, colocou a xícara na mesa e disse: "Só queria ter certeza de que você estava bem. Boa noite." E com isso, saiu da sala, deixando-me sozinha com meus pensamentos e uma sensação que eu não conseguia explicar. O som da porta se fechando ecoou nos meus ouvidos enquanto me recostava de novo na cama. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Na minha mente, a imagem dele continuava a aparecer, tão nítida quanto se ele ainda estivesse ali. Na manhã seguinte, o aroma de café e torradas invadiu a casa. Desci as escadas ainda meio sonolenta, com o cabelo bagunçado e minha velha camiseta, procurando algo que me fizesse voltar ao mundo dos acordados. Na cozinha, a primeira coisa que vi foi meu irmão de costas, preparando o café da manhã. Por um momento, fiquei parada na porta, observando. A maneira como ele se movia com tanta confiança, sem hesitar, era algo que eu jamais teria associado a ele no passado. "Vai ficar aí o dia todo?" perguntou ele, sem se virar, como se soubesse da minha presença. Sorri e entrei. Me sentei à mesa, aceitando o café que ele me ofereceu. Ele não disse mais nada, mas o silêncio entre nós era confortável, embora com peso estranho, algo que eu não sabia como lidar. Enquanto tomávamos o café, nossos pais anunciaram que passariam o dia fora, visitando os amigos que moravam nos arredores. "Não voltaremos até tarde. Se cuidem", disse minha mãe, antes de sair. De repente, a casa ficou em um silêncio quase ensurdecedor. Passei a manhã tentando me distrair com um livro, mas minha mente não conseguia se acalmar. Cada pequeno barulho, o som dos pratos, o rangido de uma cadeira, me deixava em alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Finalmente, decidi sair do meu quarto.
Eu precisava me mover, respirar outro ar, qualquer coisa que me ajudasse a clarear a mente. Encontrei ele na sala, com a televisão ligada, mas claramente distraído, mexendo no celular. Quando percebeu minha presença, levantou os olhos e sorriu com aquele sorriso despreocupado que parecia ser sua nova marca registrada. Que tal sairmos? Sugeriu de repente, deixando o celular de lado. Aonde? Sei lá, improvisa. A sugestão me pegou de surpresa, mas algo na maneira como ele falou fez com que eu aceitasse. Entramos no carro, ele dirigindo, sem destino certo. As ruas passavam rapidamente enquanto conversávamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Histórias da infância, anedotas de minhas viagens, até pequenos detalhes da vida dele que, de alguma forma, me faziam vê-lo sob uma nova luz. Eventualmente, chegamos a um pequeno parque perto de um lago. Descemos do carro e começamos a caminhar pelo caminho. O ar fresco era revigorante, e por um momento, me senti completamente em paz. Mas essa tranquilidade não durou muito. De repente, ele parou, me olhou com uma intensidade que me deixou sem palavras. Tem algo que preciso te dizer, falou, e sua voz estava séria. Por um momento, pensei em mudar de assunto, mas antes que eu pudesse reagir, ele continuou. Eu sei que as coisas têm sido diferentes entre nós ultimamente e não sei como lidar com isso. Suas palavras me paralisaram, porque ele havia dito em voz alta algo que eu também sentia, mas não queria admitir. Olhei para ele, tentando encontrar algum sinal de que estava brincando, mas sua expressão era sincera. Não sei o que te dizer, respondi, minha voz quase um sussurro. Não precisa dizer nada, ele disse, se aproximando um pouco mais. O momento parecia suspenso no tempo, a tensão no ar era quase palpável. E, antes que eu conseguisse processar o que estava acontecendo, ele se inclinou ligeiramente em minha direção. Por um segundo, nossos lábios se tocaram, de forma tímida, quase acidental. Foi tão rápido que mal tive tempo de reagir antes que ele se afastasse, com o rosto vermelho. Desculpa, disse, evitando meu olhar. Está tudo bem, respondi, mesmo que minha mente estivesse em um turbilhão. A volta para o carro foi silenciosa, mas o peso do que acabará de acontecer estava em cada passo. No caminho de volta para casa, nenhum de nós falou, como se as palavras não conseguissem expressar o que estávamos sentindo. Naquela noite, sozinha no meu quarto, revivi aquele momento várias vezes. Foi um gesto pequeno, quase insignificante, mas algo havia mudado entre nós e o pior de tudo era que eu não sabia se aquilo era bom ou ruim. O som do despertador cortou o silêncio da manhã seguinte. Desliguei-o de um golpe e fiquei olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. A noite anterior tinha sido uma mistura de emoções, mas nenhuma resposta clara. Tudo continuava confuso, opressor. Depois de sair da cama e me vestir com a primeira coisa que encontrei, desci as escadas. A casa estava estranhamente silenciosa. Meus pais ainda não haviam voltado e meu irmão não estava à vista. Por um momento, pude apreciar a calma, mas ela não durou muito. Quando entrei na cozinha, lá estava ele, de costas, olhando pela janela. A luz do sol iluminava seu perfil, fazendo parecer mais tranquilo do que realmente estava. Quando ouvi meus passos, ele se virou e me ofereceu um sorriso que parecia tentativamente casual, como se quisesse ignorar o que acontecerá entre nós. Bom dia, disse ele, com aquele tom despreocupado que já não convenciam mais ninguém. Bom dia, respondi, tentando soar tão tranquila quanto ele. Nos movemos pela cozinha em silêncio, evitando nos olhar diretamente. Era óbvio que ambos estávamos pensando na mesma coisa, mas nenhum de nós queria ser o primeiro a tocar no assunto. Depois de preparar um café, me sentei à mesa e o vi tomar seu lugar na cadeira à frente de mim. Você dormiu bem? Perguntou, quebrando o silêncio. Mais ou menos. E você? Sim, claro, respondeu ele. O diálogo foi estranho, quase automático. Não havia nada natural na forma como conversávamos, e isso só fazia o ambiente entre nós ficar ainda mais pesado. Finalmente, tomei coragem. Olha, sobre o que aconteceu ontem. Ele me interrompeu, surpreso com minha franqueza, mas me deixou continuar. Eu não sei o que significou para você, mas para mim foi confuso. Nossos olhos se encontraram e eu percebi algo na expressão dele. Culpa, talvez? Ou algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Para mim também foi confuso, ele admitiu,
apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando as mãos. E agora? O que fazemos? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Não sei, talvez devêssemos esquecer, ele sugeriu. A palavra esquecer bateu forte, como um martelo. Era o mais lógico, o mais correto, mas também o mais difícil. Antes que eu pudesse responder, o som de um carro estacionando na entrada interrompeu nossa conversa. Meus pais haviam chegado. O resto do dia passou como se nada tivesse acontecido. Ajudamos com as compras, conversamos sobre banalidades e nos esforçamos para manter a distância, mas por dentro, eu ainda sentia a mesma confusão, a mesma sensação de que algo estava fora de lugar. O som suave da porta batendo ecoou pela casa vazia e lá estava ele, com a maleta em uma mão e uma sacola cheia de presentes na outra. O que você está fazendo aqui? A voz não era a de minha mãe nem a de meu pai, era grave, calma, mas ao mesmo tempo inquietante. Quando levantei os olhos, encarei uma expressão familiar, mas diferente. Era meu irmão. Mas não era mais o mesmo. Após 2 anos longe, ele estava irreconhecível. O garoto desajeitado, sempre de moletom, com os ombros caídos e o cabelo bagunçado, tinha desaparecido. Diante de mim estava um homem alto, com uma postura imponente que exalava confiança. Ele vestia uma camisa justa que realçava seus ombros e o sorriso, aquele sorriso descompromissado, que parecia zombar do impacto que sabia que estava causando. Eu não pude evitar rir, tentando disfarçar o turbilhão de emoções. Quem é você? E o que fez com meu irmão? Brinquei, tentando retomar o controle. Ele apenas levantou uma sobrancelha e estendeu a mão para pegar minha maleta. Te avisei que eu tinha mudado, disse ele, me guiando para dentro. A família chegou logo depois, com abraços, risos e perguntas que pareciam não ter fim. Minha mãe falava sem parar sobre como meu irmão havia crescido, como se eu não tivesse olhos para ver com os meus próprios olhos. Meu pai, sempre com seu sorriso orgulhoso, servia um copo de vinho. Mas algo estava fora de lugar, uma presença que sentia o tempo todo, mesmo quando ele não estava na mesma sala. À noite, depois do jantar, me refugiei no meu antigo quarto, buscando um pouco de paz após um dia cheio de surpresas. Tudo estava como eu havia deixado, os cartazes nas paredes, os livros desorganizados nas estantes, até mesmo uma velha lâmpada que parecia ter parado no tempo. Deitei na cama, fechei os olhos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas então, um suave batido na porta me fez abrir os olhos. Posso entrar? A voz dele, do outro lado, soou distante, mas carregada de algo que eu não sabia nomear. Meu coração disparou, mas consegui manter a calma. Claro, respondi, sentando-me na beira da cama. Ele entrou com a mesma confiança de antes, mas agora havia algo diferente, como se a tensão no ar fosse palpável. Ele estava mais sério, carregava 2 xícaras de chá, uma para cada um. Sentou-se na cadeira à minha frente, e o silêncio entre nós se fez pesado. Ele finalmente quebrou o gelo. É estranho te ver aqui de novo, disse ele, olhando para a xícara. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu sei, respondi, tentando manter a calma, tudo parece igual, mas ao mesmo tempo, não é. Ele levantou os olhos, e por um momento, algo se passou entre nós, uma faísca de algo que eu não conseguia identificar. Como se, de alguma forma, fôssemos os mesmos, mas ao mesmo tempo, completamente diferentes. Minha mente ficou em silêncio, e o caos das emoções se misturou com a confusão. Eu queria falar, mas não sabia como. Antes que eu pudesse decidir o que dizer, ele se levantou e deixou a xícara na minha mesa. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Boa noite, e saiu, deixando a porta se fechar atrás dele com um estrondo que ressoou no fundo do meu peito. Eu fiquei ali, com os pensamentos borbulhando e o som da porta ainda reverberando nos meus ouvidos. Não consegui dormir, a imagem dele parecia tão real, como se ele ainda estivesse ali, observando-me. Na manhã seguinte, o cheiro de café e torradas preencheu a casa. Desci as escadas, ainda meio sonolenta, com o cabelo bagunçado e minha blusa favorita. Procurava algo para me ancorar na realidade, algo que me tirasse da neblina de emoções conflitantes. E ali estava ele, de costas, preparando o café da manhã. Fiquei observando por um instante, sem saber se deveria falar ou continuar o que eu sentia como uma distância desconfortável entre nós. Ele virou e sorriu, de forma quase casual,
sem se preocupar com a tensão evidente no ar, vai ficar aí o dia todo. Disse, como se me sentisse ali, parada, sem entender muito bem o que estava acontecendo entre nós. Fui até a mesa e aceitei o café que ele me ofereceu. Não houve mais palavras. O silêncio, no entanto, tinha um peso estranho, uma densidade que fazia a respiração ficar mais pesada, como se não pudéssemos nos livrar daquilo. Depois, nossos pais anunciaram que iriam sair, deixando-nos sozinhos mais uma vez. A casa caiu em silêncio absoluto. Eu tentei me distrair com um livro, mas tudo parecia intensificar a tensão, cada barulho da casa me alertava, e eu não sabia o que fazer com o nó que crescia na minha garganta. Então, decidi sair. Eu precisava de um ar diferente, algo que me fizesse parar de pensar. O encontrei no jardim, sentado sob a árvore que dominava o pátio. Ele levantou os olhos quando me viu, um sorriso rápido, mas não disse nada. Um impulso me fez perguntar se podia me sentar ao seu lado. Ele assentiu, e eu me sentei. A conversa demorou, mas logo ele quebrou o silêncio. Às vezes acho que seria mais fácil se nada disso tivesse acontecido. Minha respiração se prendeu. Eu também, respondi. Acontece que não podemos voltar atrás. Ele assentiu, pensativo, e por um momento pensei que aquilo fosse marcar o fim da conversa, mas então ele me olhou nos olhos e perguntou: e o que vamos fazer com o que sentimos? Eu congelei. Não sabia o que responder. Olhei para minhas mãos, sem saber como dar uma resposta que fizesse sentido, porque a verdade era que eu também não sabia. Ele suspirou, desviando o olhar. Talvez não deveríamos sentir nada, disse, de repente. Minhas palavras ficaram presas na garganta, e a pergunta me ecoou como um grito em minha mente. Como ele podia falar aquilo? Eu olhei, incrédula, e ele apenas deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. É mais fácil assim, fingir que nada está acontecendo. Como se fosse tão simples. Eu queria gritar, mas me calei, e o silêncio entre nós voltou. Não mais o confortável, mas um silêncio tenso, carregado de tudo que não ousávamos falar. Por fim, me levantei. Acho que precisamos de um pouco de espaço. Ele assentiu lentamente, e eu me virei para voltar para casa, sentindo que a distância entre nós se alargava, não só fisicamente, mas emocionalmente também. O que quer que tivesse acontecido, eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Acabamos com tudo, eu disse finalmente, deixando escapar uma parte do que estava sentindo. Eu também não me inclinei para frente, apoiando meus cotovelos na mesa. Por um momento, pensei que ele diria algo mais, mas em vez disso, ele ficou em silêncio. A intensidade nos olhos dele era quase insuportável, e eu precisei desviar o olhar. Talvez precisemos de um tempo, sugere, embora a ideia de nos afastarmos fosse a última coisa que eu queria. Tempo, ele repetiu, como se estivesse testando a palavra. Sim, só para esclarecer nossas cabeças e entender o que realmente está acontecendo entre a gente. Ele assentiu lentamente, mas sua expressão deixava claro que ele não estava completamente convencido. Se é isso que você precisa, farei. A resposta dele deveria me aliviar, mas, em vez disso, doeu, porque sabia que esse tempo não seria fácil, e não tinha certeza se realmente nos ajudaria ou apenas nos afastaria ainda mais. Me levantei, sentindo que não podia mais ficar ali. Obrigado, disse, antes de sair da cozinha e voltar para o meu quarto. Naquela noite, deitada na cama, tentei me convencer de que tínhamos feito certo, mas conforme as horas passavam e o sono não chegava, não conseguia evitar me perguntar se estávamos cometendo um erro sem solução. A manhã seguinte começou com uma estranha sensação de calma. Depois de vários dias cheios de emoções intensas e conversas complicadas, percebi que precisava de uma distração, algo que não só me mantivesse ocupada, mas também trouxesse um pouco de alegria para casa. A solução apareceu quase de imediato: decorar para as festas. Revirei o armário do corredor até encontrar as caixas com os enfeites de Natal. Elas estavam empilhadas em um canto, cobertas de poeira e com o inconfundível aroma de coisas guardadas por muito tempo. As arrastei até a sala e abri uma a uma. Havia de tudo: bolas coloridas, figuras de madeira, velas, claro, um emaranhado monumental de luzes de Natal. Me sentei no chão, cercada de caixas, tentando organizar tudo. A ideia de surpreender minha família com uma casa completamente decorada fez meu rosto se iluminar. No entanto,
Não demorou muito até que as coisas ficassem complicadas. As luzes, que a princípio pareciam inofensivas, se tornaram meu pior pesadelo. Cada vez que tentava desenrolar um fio, parecia que 2 novos nós apareciam. Após alguns minutos de frustração, acabei sentada no meio de um caos de enfeites, com as mãos cheias de fios e sem saber o que fazer. Foi nesse momento, quando estava prestes a desistir, que ouvi passos atrás de mim. "O que você está fazendo?", perguntou ele, com um sorriso divertido, enquanto se apoiava no batente da porta. "Tentando salvar o Natal, mas parece que o Natal não quer ser salvo", respondi, levantando um punhado de luzes como prova do meu fracasso. Ele soltou uma gargalhada, caminhou até mim e se agachou para olhar mais de perto o desastre. "Isso não tem conserto, mas deixa eu tentar." Por um momento eu duvidei, mas então lembrei de todas as vezes que, quando éramos crianças, ele tinha uma habilidade surpreendente para resolver coisas práticas. Então, com um suspiro de alívio, passei as luzes para ele. "Tá bom, tudo seu, eu desisto." Enquanto ele pegava as luzes, me apoiei no sofá e o observei. Sua concentração era impressionante. Os dedos dele se moviam rapidamente e com precisão, e em questão de minutos ele conseguiu desfazer o nó mais complicado. "Pronto, sua vez", disse ele, me entregando uma seção perfeitamente desenrolada. Trabalhamos juntos por um tempo, passando as luzes de um lado para o outro, falando sobre coisas triviais como nossos enfeites favoritos da infância. Havia algo quase terapêutico no simples ato de trabalhar em equipe. Quando finalmente terminamos, colocamos as luzes ao redor da sala, ajustando cada detalhe até que tudo estivesse perfeito. Acendemos as luzes, e o resultado foi mágico. Um brilho quente tomou conta do ambiente, refletindo nos enfeites e nas paredes. Me sentei no sofá, olhando o resultado com satisfação. Ele se deixou cair ao meu lado, claramente tão orgulhoso do trabalho quanto eu. "Bom, acho que salvamos o Natal depois de tudo", ele disse com um sorriso. Olhei para ele e não pude deixar de rir. "Obrigado, não teria conseguido sem você." Ele balançou a cabeça, fingindo modéstia. "Só sou bom com as luzes, você fez o resto." Por um momento, ficamos em silêncio, olhando as luzes. Havia algo reconfortante na atmosfera, como se o brilho dela suavizasse todas as tensões dos últimos dias. Finalmente, quebrei o silêncio com uma reflexão que me surpreendeu até mesmo. Meu irmão mais novo me encontrou em uma situação completamente ridícula, e eu não me importei nem um pouco. Ele se virou para mim, levantando uma sobrancelha. "Ridícula. Acho que você estava no seu melhor momento, desesperada e coberta de luzes." "Sim, é assim que quero ser lembrada", respondi, revirando os olhos. Ambos caímos na risada, e por um momento tudo parecia ser como antes, como quando éramos crianças e as coisas eram simples. Mais tarde, quando ele já tinha ido para o quarto e eu fiquei sozinha na sala, olhei as luzes mais uma vez. Havia algo especial naquele momento, algo que eu não conseguia explicar com palavras. Sorri, sentindo-me mais leve do que havia me sentido em dias. Às vezes, as luzes não apenas decoram, também iluminam o que realmente importa, murmurei para mim mesma, antes de apagar as luzes e deixar que a tranquilidade da noite preenchesse a casa. O brilho das luzes decorativas ainda persistia na minha mente. No dia seguinte, era curioso como algo tão simples podia mudar a atmosfera da casa inteira. No entanto, essa tranquilidade não durou muito. O dia começou com uma mensagem inesperada no grupo da família. Nossos pais anunciaram que precisariam viajar para a cidade vizinha por uns assuntos de última hora. "Voltaremos tarde", dizia a mensagem. Era mais uma oportunidade para ficarmos sozinhos, e isso só adicionava uma camada de tensão ao que já estávamos sentindo. Decidi ocupar a manhã com tarefas. Organizei meu quarto, revisei alguns e-mails pendentes e tentei me manter o mais ocupada possível. Mas não importava o quanto tentasse me distrair, minha mente sempre voltava ao momento da noite anterior. As risadas, as luzes, a sensação de estar perto dele sem que a situação parecesse tão complicada. Depois do almoço, vi ele sentado no sofá com um livro aberto nas mãos. Era raro vê-lo ler, sempre foi do tipo que preferia estar em movimento, fazendo algo ativo. Me aproximei sem pensar muito, deixando meus passos me levarem até ele. "O que você está lendo?", perguntei, apoiando-me no encosto do sofá. Ele levantou a vista, surpreso pela minha pergunta,
mas logo levantou o livro para me mostrar a capa. Era um romance que tínhamos lido juntos quando éramos crianças. De novo esse livro? Perguntei com um sorriso. Achei ele na estante ontem à noite. Pensei que seria interessante reler. Me sentei ao lado dele, me inclinando um pouco para ver a página em que ele estava. Por um momento, voltamos a ser aqueles dois adolescentes que competiam para ver quem terminava o livro primeiro. Lembra de como brigávamos por isso? Disse, lembrando das discussões intermináveis sobre quem tinha o direito de ler primeiro. Claro, sempre tentava esconder para você não achar. Isso é mentira, você é que escondia debaixo do travesseiro.